Eu acho que muitas vezes a gente confunde insegurança e possessividade e ciúmes com amor em um relacionamento. E eu sempre penso que a confiança, ela não existe no contanto que, ela não existe no mais, né? Eu confio em você contanto que você não faça isso. Eu confio em você, mas você... Enfim, a confiança em um relacionamento, ela existe sem condições, ela existe independente. Eu vejo que, por eu ter já vivido alguns relacionamentos muito possessivos e onde existia uma tentativa de controle absurda, né, comigo, e muitas vezes eu interpretava isso como, nossa, como essa pessoa me ama. Se ela sente todo esse ciúme de mim, se ela é tão cuidadosa, né? Então ela deve me amar muito. E demorou muito tempo para eu desconstruir essa noção, né? Que possessividade, controle não significa amor. Não é a mesma coisa. E que, na verdade, o amor, ele é livre. Né? Quando a gente ama verdadeiramente alguém, quando a gente confia verdadeiramente em alguém, a gente não dá condições para esse amor. É claro que a gente pode determinar que uma certa característica não agrada a gente, por isso a gente decide não seguir mais aquele mesmo caminho, enfim, tá tudo certo, mas essa tentativa constante, né, de controle, de mudar o jeito da pessoa, de tentar ir minando os passos da pessoa, porque só assim, né, existe confiança, porque só assim existe estabilidade no relacionamento, eu acho que isso é extremamente problemático e por eu já ter passado muito por isso, eu vi como estar em um relacionamento onde existe essa falta de confiança, onde existe, né, sem motivo, isso é importante também, essa falta de confiança sem motivo, porque é óbvio que às vezes, muitas vezes as pessoas nos dão motivo sim pra desconfiar, enfim, mas essa constante tentativa de controle, essa constante insegurança às vezes da outra pessoa, como isso foi apagando o meu brilho, isso foi me distanciando de mim mesma, de quem eu era, de quem eu precisava ser naquele momento, e você vai meio que se moldando, pisando em ovos, para não machucar a pessoa que tá do seu lado, para não ser um gatilho para aquela pessoa desconfiar de você, achar que tem alguma coisa errada, enfim. E muitas vezes essas tentativas de controle, elas vêm de uma forma muito sutil, né? Eu acho que ninguém conhece ninguém já mostrando absolutamente todos os seus lados difíceis, né? A gente vai aos poucos e por isso que ela pode ser tão perigosa, né? Por isso que esses relacionamentos, eles se tornam tão perigosos. Pelo menos comigo foi assim, porque as tentativas de controle no início, elas são muito sutis, a ponto de você até falar, não, faz sentido, ou nossa, essa pessoa só tá sendo cuidadosa comigo. Essa pessoa só realmente gosta muito de mim, e elas vão ficando maiores, né? Elas não começam com você não pode, eu não quero que você saia, eu não quero que você se vista assim. Mas elas podem se tornar algo que, como falei, vai distanciando, né, você, cada vez mais de você mesma. E, pelo menos na minha experiência, assim, eu já vivi momentos em relacionamentos onde a forma que eu me expressava era problemática, o meu uso de rede social era problemático, a forma como eu sorria era problemática, muitas vezes a forma como eu me vestia era problemática. Então, assim, isso, como eu falei, vai se tornando algo que vai impactando absolutamente todos os aspectos, todas as camadas do seu ser. E hoje eu tô num relacionamento com o João, e o nosso relacionamento não é perfeito, a gente briga, a gente discute, a gente, enfim, ele tá longe de ser perfeito, mas o primeiro relacionamento que eu tive depois de muito tempo, onde eu tô com uma pessoa que não me controla e que não tenta minar, né, diversos aspectos do meu ser. E é a primeira vez que eu encaro um relacionamento como algo que eu não preciso abrir mão de diversas coisas da minha vida para estar no relacionamento. Em outros relacionamentos meus, eu sentia muito que eu precisava abrir mão de muita coisa pra estar com aquela pessoa, e com o João eu não me sinto assim. Porque o controle, ele vai fazendo isso com você, ele vai fazendo você abrir mão de coisas que você gosta, de coisas que são importantes pra você, de coisas que fazem você se sentir viva, porque isso
aos poucos se torna uma ameaça para uma pessoa que é insegura. Né? E normalmente a tentativa de controle, eu diria que ela vem de uma pessoa que é insegura. E como eu falei, apesar do nosso relacionamento ter diversos defeitos, porque tem, esse não é um deles, né? E essa questão dos ciúmes e do controle, inclusive, se tiver que falar quem é mais ciumento, eu diria que eu sou bem mais ciumenta do que ele, o que é bizarro, porque nos meus outros relacionamentos não era assim. E eu sempre tive essa ideia, né, de que relacionamento é sinônimo de abrir mão do que me faz feliz, abrir mão de coisas que são importantes pra mim. E parte desse meu movimento, né, de ressignificar o que é amor, ressignificar o que é confiança, vem muito do relacionamento onde eu tô hoje, que me proporciona uma grande liberdade pra ser quem eu sou, pra fazer o que eu gosto de fazer, sem me sentir mal, sem sentir que a qualquer momento a pessoa vai ficar chateada comigo, ela vai explodir comigo, ela vai fazer eu me sentir culpada por algo que eu não deveria me sentir culpada. E aí eu até já falei sobre isso no TikTok e me perguntaram, mas eu sou essa pessoa controladora, eu sou essa pessoa ciumenta, como que eu faço pra deixar de ser essa pessoa? E eu de verdade acho que vem muito, assim, é muito clichê, mas vem muito do nosso amor próprio. Vem muito do quanto a gente tá bem com nós mesmas, né? Porque pensa, se você quer controlar tanto o outro, se você é tão insegura em um relacionamento, por quê? É porque você tem medo de ser traída? É porque você tem medo de ser abandonada? Claro, ninguém quer ser traído, ninguém quer ser abandonado, mas por que esse medo em você é tão grande? Por que você não consegue pensar, bom, na pior das hipóteses, essa pessoa vai me abandonar. Mas se essa pessoa me abandonar, eu ainda me tenho. Se essa pessoa me abandonar, não significa que eu não sou boa o bastante. Não significa que eu não mereço um amor verdadeiro. Então, essa autoconfiança e esse amor próprio, eles te ajudam muito nesses momentos de controle. E te ajudam muito também a perceber que não existe a possibilidade de você se blindar contra um abandono, de você se blindar contra uma traição. Isso não existe. Eu sempre falo, a gente pode achar que a gente tem visibilidade e controle em literalmente todas as áreas, os aspectos da vida de uma pessoa. A gente não tem. A gente não tem. Não, mas eu vejo absolutamente tudo, eu vejo o celular. Não tem. Uma traição ainda pode acontecer, um abandono ainda pode acontecer. Então quando você abre mão disso e fala, bom, só me resta confiar e lidar, né, se acontecer algo assim, eu lido com isso, mas isso não tira o meu valor de quem eu sou como mulher, como homem, dentro de um relacionamento, você relaxa um pouco, você abaixa um pouco a guarda. Voltando para a questão da confiança, a confiança, ela não existe de uma forma condicional, né? Se eu falar pro meu namorado, olha, eu confio em você, mas eu só confio em você se você deixar eu ver teu celular. Eu só confio em você se você não sair com seus amigos. Isso é controle, isso é possessividade. A confiança, pelo menos pra mim, ela existe, assim, a pessoa pode estar do outro lado do mundo, ela pode estar e ainda assim você confia. E falando de um outro ponto de vista, né, se você tá em um relacionamento com uma pessoa que tá tentando te controlar, que tá meio que minando os seus passos, o seu jeito, o seu gosto, o seu ser, eu seria hipócrita se eu falasse que eu acho que ninguém melhora, que ninguém muda, porque eu acho que as pessoas melhoram e mudam sim. Eu faço terapia, eu mudei muito com o passar dos anos, mas isso não pode ser ignorado, porque se isso for ignorado, aí sim pode piorar muito. A questão do controle e da possessividade, ela vai aumentando, ela vai ficando cada vez pior e cada vez aparecendo em mais pilares da sua vida. Então, se você não tenta buscar uma solução para aquilo, se você não fala para a pessoa, conversa com a pessoa, olha, assim não vai dar, a gente vai ter que mudar algo nesse relacionamento, você vai, com quase toda certeza, entrar no caminho que eu já entrei, que você simplesmente se distancia de si, você para de se reconhecer quando você se olha no espelho, porque você se torna outra pessoa. Você se molda tanto para agradar o outro ou para, na verdade, não ser um gatilho para o outro, que você perde a sua essência, que você perde justamente o que faz você ser você. E para você sair desse lugar e se recuperar, voltar
voltar a ser você, voltar sabe, se enxergar, é um processo muito longo. É um processo muito longo. Então, dentre as coisas que são importantes pra mim em um relacionamento, a confiança tá ali em primeiro lugar. Porque sem confiança você não tem mais absolutamente nada. Não confunda possessividade com amor, controle com amor. Pode até existir amor, mas o amor verdadeiro, pelo menos na minha opinião, ele não sufoca. De forma alguma ele sufoca. E de forma alguma o amor verdadeiro te distancia de você mesma.